Microconsole. Se você tem menos de 15 anos, é provável que nunca tenha ouvido falar deles. Então aqui vai um breve resumo. A ideia de levar a experiência de um console para qualquer lugar, e o receio de que os celulares viessem a dominar o mercado de jogos, algo que a gente sabe que aconteceu. Um ser iluminado de nome eu não tive interesse de pesquisar, teve uma brilhante ideia. E se a gente pudesse levar a experiência de um console para qualquer lugar? Realmente brilhante. Até você ver qual era a maneira que esse idiota planejava executar isso. Colocando o celular numa caixa. O desenho não tem jeito. Caso você não tenha assado essa uma ótima ideia, não importa, já que algumas pessoas em 2012 assaram 73.416 pessoas para ser mais exato. Mas eu acho que estou me apressando muito. Vamos voltar do começo e um pouco mais devagar agora. Eu sou o Nog e hoje eu contarei a você, meu caro Spectro, a história da pior ideia já pensada. A segunda pior ideia, na verdade. O ano é 2012, o mundo estava acabando, é lançado o ignorado Windows 8 e apenas um ano depois chegaria às prateleiras de todo mundo, os Estados Unidos, o tão aguardado Play 4 e Xbox One. Na internet só se falava disso, até pelo menos algo chamar a atenção. No Kickstarter, uma plataforma de arrecadação de dinheiro ao qual todo game de plantão conhece, uma ideia acabou ganhando os holofotes, quando uma empresa pequena com um passado irrelevante prometeu revolucionar o mercado de games, a melhor parte pedindo menos de $1 milhão para isso. Normalmente eu pensaria que uma ideia assim não passa de um golpe e que acabaria facilmente virando um meme na época, mas para minha surpresa, o dinheiro pedido não foi somente adquirido, como também ultrapassou, chegando a cerca de $8 milhões. Não só as pessoas acreditaram na ideia, como também compraram ela. As pessoas acreditaram nas palavras da CEO da empresa, que dizia que os consoles normais estavam perdendo espaço para os celulares e que as pessoas estavam se afastando da TV. O Yuya serviria justamente para reaproximar as pessoas da TV, através de um sistema Android, o que quando você para pensar não faz o menor sentido. O foco dos jogos mobile é justamente você jogar em qualquer lugar, seja na privada enquanto solta um barro, ou enquanto conversa com uma pessoa desinteressante e não precisa dar muita atenção. O que é o contrário dos jogos de console, onde você joga na TV ou monitor e fica hiper focado, imersido naquele mundo, ao ponto de nem perceber as horas passar, ou que seu filho está com fome. Mas parece que nenhuma das 73 mil pessoas executivas pensaram nisso. Nem mesmo o Nock, criador do Mine, pensou que isso seria uma má ideia, o que prova que eu sou mais esperto que eles e que a Mojang deveria sim ter ouvido as minhas ideias e ter colocado uma Glock no jogo. Claro, o Yuya não planejava competir com os titãs da indústria de maneira direta, seja com gráficos ou franquias famosas. Afinal de contas, ele não tinha nada disso. O plano do Yuya era dar atenção a uma parte do mercado que na época não era tão grande como hoje, os jogos indie, com a promessa de que qualquer um poderia publicar seu jogo na loja, sem nenhum tipo de política abusiva ou papelada extensa. Eles também prometeram que todos os jogos seriam gratuitos, ou ao menos teriam uma demo gratuita para você jogar e se divertir. Nem preciso dizer que isso era justamente o contrário do que as grandes titãs do negócio faziam na época, que tinha uma burocracia enorme na hora de publicar jogos e não se importava nem um pouquinho em disponibilizar demos gratuitas para as pessoas testarem os jogos. Com a ideia que parecia ser inovadora, um preço acessível, um controle a qual eles sempre faziam questão de elogiar, hoje parecia ser um sucesso e que nada podia parar. Nada por alguns pequenos atrasos e as incríveis entrevistas da CEO da empresa. Where early ideas can get supported by those people that are going to want to use it. And this product will not happen without their support. When we raise this money, it means that we have arrived, that there is a need for an open game console, and that there is support from gamers and developers alike. You're the signal to the world that this is wanted. Is there a game that you feel like is going to be the game yet that brings this to when people see it, they're like, oh, I'm going to spend the $99 because I have to play this game? She looked off stage and she was like, what's the name of the one that I was playing? Stalagfight. There is nothing special about this board. Nothing. Like, nothing, right? You don't hear a lot of people when they're promoting their product. Say that anyone, if you can go make it, Dark Controller has a touchpad. You're not going to find that somewhere else. And the reality is... The new PlayStation 4 controller has a touchpad. It's true. They could build it for that. So... Ele culpou o livre-arbítrio que não tinha nada de especial no seu console. There's nothing special about this board. Nothing. Like, nothing. Para saber responder perguntas básicas como quantas unidades já tinham sido vendidas. A lot. You can have that range. A lot. No, we're really good. No, not. Ou quantos jogos estariam disponíveis no lançamento. I don't know. There's a great website out there called EForms, which does an unbelievable job tracking. They're saying we have over 481, 7,110, or 7,181 game. Então, deixa eu responder essa última. Alguns, ok, bastante até, mas não os jogos certos. Tinham muitos jogos mal feitos, jogos que eram cópias baratas de outros jogos e jogos que nem eram jogos. Após algum tempo de atraso, o Wii U finalmente chegou às prateleiras de todas as lojas do mundo, os Estados Unidos. Pessoas de todas as idades correram ao shopping ou site mais perto, ansiosos para sua compra. Eu imagino a molecada da época, em dúvida sobre comprar um Wii ou esperar até o final do ano para pedir seu precioso Play 4 ou quem sabe um Xbox One para os pais. Xbox One eu não sei falar. Seja como for, aqueles que escolheram o Wii pegaram seus consoles, voltaram às pressas para casa, apenas para conectar sua TV e ver e se registrar, e acabar se deparando
deparando com um pedido para colocar o seu cartão de crédito. Apesar disso acender um alerta vermelho na cabeça de algumas pessoas, outros pensaram que é o cifre e ignoraram completamente. Continuaram para a página da loja, onde contaram isso. Jogos que pareciam terem sido feitos em fezes, porque a maioria foi feito mesmo, por custar apenas $100, cerca de $300 mais barato que os outros consoles da época, para que a maioria dos jogos seriam publicados por empresas independentes e às vezes até mesmo uma pessoa só. Você esperava que os games que rodariam no Uia não iriam possuir os melhores gráficos, mas os jogos do Uia não eram somente inferiores em gráficos, eles eram feios e mal feitos, igual você. Eu sei que alguns jogos do Uia eram de graça, mas isso não é desculpa para fazer algo mal feito. Afinal, eu também fui feito de graça e nem por isso as pessoas pegam leve a me chamar de feio. Lembre-se, crianças, o que importa é o interior. Ficou óbvio para qualquer um que tenha mais de meio cérebro que a ideia de você poder lançar jogos sem nenhuma burocracia ou curadoria não é exatamente uma boa ideia. A Play Store está aí, não me deixe mentir. Mas quem dera esse fosse o único problema. Vocês lembram que eu disse que eles sempre faziam questão de elogiar o controle do console sempre que podiam? Pois é, ele era uma bosta. Tinha uma construção horrível, botões de péssima qualidade, os quais rapidamente davam drift e enterraram. Geniais, senhores, geniais. E caso você quisesse comprar um controle novo, fique tranquilo. Pela bagatela de $50, metade do preço do console, você podia finalmente ter o dobro de problemas e metade da eficiência. Para melhorar ainda mais para você, meu caro consumidor revoltado, eles voltaram atrás com a promessa de ter jogos grátis, o que acabou deixando muita gente chateada. E se por algum motivo você ainda quisesse ter esse console ou só não quisesse jogar na privada porque não queria ter a sensação de jogar seu dinheiro fora, o que foi meio que o que aconteceu, você querendo ou não, você ainda poderia aproveitar sua incrível biblioteca de jogos e comprar o jogo mais popular do Uia, responsável por vender incríveis 7.000 cópias. Se você acha que isso é muito, saiba que Concorde vendeu 20.000 cópias. Porém, apesar de todos esses defeitos e avaliações negativas, a Uia é que nem brasileiro e não desiste nunca. Para tentar trazer exclusivos de peso para o console, já que parece que o incrível Amazing Frog por si só não era um nome grande o suficiente, então eles tiveram outra brilhante ideia, uma entre as muitas ideias brilhantes que tiveram. A Uia simplesmente prometeu dobrar dinheiro. A promessa era mais ou menos o seguinte: se um jogo conseguisse bater a sua meta no Kickstarter, o Uia ia lá e simplesmente dava o dobro do dinheiro para ajudar o desenvolvedor do jogo. Como sempre, uma ideia genial. Se as pessoas não tivessem aproveitado disso para fraudar as doações com a ajuda dos amigos. Não o jogo, afinal os manos simplesmente prometeram dobrar dinheiro e todo mundo quer o dobro do dinheiro. A Uia, no auge da sua inteligência, no lugar de largar o osso, decidiram continuar insistindo no projeto e pouco tempo depois anunciaram e lançaram um novo console, que para surpresa de ninguém também era uma merda. Agora você podia ter o mesmo console com o dobro dos problemas e o dobro do preço. Eu acho, eu não pesquisei o suficiente para ver se era o dobro do preço, eu tava com preguiça. Endividada e sem reputação alguma, a Uia acabou procurando um comprador para se vender. A Blaze, que devia estar sem nada para gastar o dinheiro, acabou adquirindo a empresa e manteve os servidores online até 2019, onde finalmente resolveram puxar o fio da tomada, o que fez com que o Uia oficialmente se tornasse um peso de papel e também um emulador para quem curte. É isso, essa é a história do Uia, um microconsole que falhou antes mesmo de começar. Eu não faço ideia de como alguém achou que seria uma boa ideia. Porra, é óbvio que isso é uma ideia ruim, não faz o menor sentido. Eu tenho certeza que o americano é burro e que dar golpe lá é muito fácil. Então se você for um golpista, vai pro zelar. É isso, até a próxima. Eu sou o HR e te espero na próxima bizarrice.